Olá e bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar num material que se propõe a decifrar o que ele chama de um dos maiores enigmas da humanidade. É uma questão bem vertiginosa, né? Sim. A questão central é: como é que um mestre judeu itinerante, uma figura histórica da Galileia de 2000 anos atrás, se transformou na divindade central de uma religião com bilhões de seguidores? Exato. O que a gente tem aqui é um roteiro que convida a gente para uma investigação quase forense, sabe? Para desvendar as camadas de história e, eu diria principalmente, de poder por trás dessa transformação toda. E é importante frisar isso, o tipo de material que a gente está analisando. É um roteiro. A abordagem não é, de forma alguma, teológica ou de fé. Certo. A proposta é tratar um assunto como uma investigação narrativa, histórica. O objetivo do roteiro é traçar uma linha do tempo muito específica, argumentando que a identidade de Jesus foi ativamente moldada por eventos-chave. Eventos com motivações profundamente políticas. É uma análise de como uma história é construída, então? Perfeito. É isso. Então, a nossa missão aqui vai ser desempacotar esse argumento. Vamos seguir a trilha que o roteiro propõe, começando pelo homem, que caminhou pelas estradas da Judéia, e tentar entender os passos que, segundo essa fonte, levaram ele a ser declarado Deus. E não em qualquer lugar, né? Num suntuoso salão imperial. Exatamente. No fundo, o que a gente tem é uma trama sobre poder, sobre política e como uma ideia pode literalmente virar o mundo de cabeça para baixo. Vamos começar pelo ponto de partida de tudo. Vamos lá. Bom, o roteiro joga a gente direto na Judéia do primeiro século. E a imagem que ele pinta é, assim, de um lugar sobre uma pensão enorme. Muita atenção. De um lado, você tem a presença opressora do Império Romano, o que o texto chama de o calcanhar de ferro de Roma. E do outro, uma expectativa religiosa fervorosa. O povo judeu esperava um Messias, um libertador. Sim, mas e aqui está o ponto crucial que o roteiro destaca. O Messias que eles aguardavam não era um Deus. Era uma figura humana. Exatamente. Essa distinção é a base de todo o argumento. A expectativa era por um Messias humano, sabe? Nos moldes dos grandes heróis do passado deles. Alguém como o rei Davi, talvez? Perfeito. Um gênio militar, político, que ia unificar a nação e expulsar os romanos. Ou, quem sabe, um profeta com o poder de Elias, que faria grandes milagres. A ideia de um ungido, que é o que Messias significa, era a de um ser humano escolhido por Deus para uma missão na Terra. A divindade, nesse contexto, pertencia só a Deus. Só a Deus, isso. E é nesse cenário que surge Jesus, que, segundo a narrativa do roteiro, quebra completamente essas... Todas as expectativas? Sim, ele não era um general, não liderava exércitos, ele era um mestre. E a arma dele, digamos assim, eram as palavras. Ele falava de um reino dos céus que não parecia ter nada a ver com tomar o poder em Jerusalém. Exato. A perspectiva que este material oferece é que o reino de que ele falava era interno, espiritual, e isso era profundamente disruptivo. Enquanto muitos esperavam uma revolução política... Ele propunha uma revolução de valores. Uma revolução de valores. E os protagonistas dessa revolução eram os excluídos. Sim. O roteiro dá muito destaque a isso. Ele acolhia os párias, os doentes, gente que a estrutura religiosa da época considerava impura. Os cobradores de impostos. Exato. E as ideias dele viravam a lógica do poder de cabeça para baixo. Os últimos serão os primeiros, os humildes herdarão a terra. Isso é dinamite social, não só um ensinamento. E esse é o ponto nevrálgico da primeira parte da análise. Para as pessoas que ouviram ele, que seguiram ele, que comeram com ele, a identidade dele era inequivocadamente humana. Um rabino, um profeta. Podia ser um rabino genial, um profeta poderoso, talvez até o Messias. Mas era um homem. Um homem através do qual Deus agia de forma extraordinária. Mas ainda assim, um homem. O roteiro é muito enfático nisso. A ideia de que ele era o próprio Deus Criador não fazia parte da equação original. E essa é a base sobre a qual toda a transformação vai ser construída depois. Exatamente. A fundação humana.
Certo. Então, por quase 300 anos, essa mensagem se espalhou assim de forma orgânica, diversa, às vezes até caótica, né? Com certeza. Várias interpretações diferentes. Mas tudo isso estava prestes a mudar. O roteiro agora dá um salto no tempo e nos leva para um cenário completamente diferente, onde o império que matou Jesus Começa a ver nos seguidores dele uma solução para os seus próprios problemas. é um salto no tempo, mas um salto lógico dentro do argumento. A gente está agora no século IV, o Império Romano, que antes era todo-poderoso, está em crise. Uma crise profunda, fragmentado, disputas internas pelo poder, ameaçado por invasões. Ele precisava de uma nova cola social, sabe? Algo para unificar um território imenso e diverso. E é aí que entra em cena o imperador Constantino. A figura-chave. E, pelo que o roteiro indica, Constantino não era exatamente um convertido devoto no início. Ele era, acima de tudo, um político muito pragmático. Um gênio político, na verdade. Ele olhou para o cristianismo, que crescia sem parar apesar das perseguições, e viu uma oportunidade. Uma ferramenta. Para ser mais preciso, o roteiro argumenta que Constantino viu na fé cristã um potencial para ser o cimento ideológico do império dele. Só que tinha um problema. Tinha um grande problema. Essa ferramenta não era uniforme. Os próprios cristãos estavam profundamente divididos sobre a questão mais fundamental de todas. Quem exatamente era Jesus? Um profeta, um ser celestial. Um semideus ou o próprio Deus Todo-Poderoso? Essa briga teológica ameaçava todo o projeto de unificação do imperador. Então Constantino tem um império dividido e uma fé dividida. Ele precisa de uma solução. E o roteiro argumenta que ele a encontrou num lugar chamado Niceia. O Concílio de Niceia, em 325 d.C. E aqui, o contraste que o material desenha é brutal. Total. A gente sai das colinas da Galileia, de um mestre falando para pescadores, e entra num salão palaciano com centenas de bispos de todo o império reunidos sob o olhar do próprio imperador romano. O poder, a escala, tudo mudou. Tudo. A discussão sobre quem era Jesus deixou de ser uma questão de fé, de pequenas comunidades, e passou a ser um assunto de Estado. Espera um pouco, então o roteiro está realmente argumentando que a divindade de Jesus foi decidida, numa reunião com objetivos políticos. Colocado assim, soa quase simplista demais. É uma ótima pergunta. E o roteiro não trata isso como uma conspiração, mas como um ato de genialidade política. Não foi uma votação simples do tipo, levantem as mãos. Certo. Foi um debate teológico intenso, com facções diferentes, principalmente entre os seguidores de Ário, que dizia que Jesus era uma criatura divina, mas não o próprio Deus. E o outro grupo? E o grupo de Atanásio, que defendia a divindade plena. Constantino, que não era teólogo, interveio, pressionou e guiou o debate para a conclusão que era a mais útil para ele. A conclusão mais útil para a unidade do império. Exatamente. O resultado formalizado no Credo de Niceia foi a declaração de que Jesus era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Palavras muito fortes. Fortíssimas. E para o projeto de Constantino, isso era perfeito. Um Cristo totalmente divino criava uma figura de autoridade absoluta, inquestionável. E se a igreja era o corpo de Cristo na terra e o imperador era o protetor da igreja, a estrutura de poder se solidifica de cima a baixo. É uma ironia tremenda. É a ironia que o autor quer que a gente perceba. Um movimento que começou nas margens, desafiando o poder, se tornou a ferramenta perfeita para centralizar esse mesmo poder. A rebelião de ontem vira a ortodoxia de amanhã. Certo, isso é vertiginoso. E se você acaba de declarar que uma versão da história é a única oficial, surge uma questão lógica. O que você faz com todas as outras versões que ainda estão por aí? Esse é o próximo passo no argumento do roteiro. Para que essa nova narrativa do Deus Imperador, como o texto chama, pudesse florescer sem concorrência, a memória de outras visões sobre Jesus precisava ser gerenciada. Gerenciada. Ou, para ser mais direto, suprimida. É aqui que o roteiro introduz a ideia dos textos apócrifos.
Evangelhos, Atos, Epístolas, que foram deixados de fora do cânone oficial e, em muitos casos, perseguidos e destruídos. E por que eles eram tão perigosos para essa nova estrutura de poder que se aliava ao império? Porque eles apresentavam um Jesus e uma espiritualidade radicalmente diferentes, e que, em geral, davam muito poder ao indivíduo. A maioria desses textos gnósticos, por exemplo, enfatizava o conhecimento direto, a busca pessoal pelo divino. Sem necessidade de uma instituição como intermediária. Exatamente. Isso minava completamente a autoridade da igreja centralizada que estava sendo construída. O roteiro nos dá alguns exemplos bem concretos, né? Vamos falar de alguns desses livros proibidos. O Evangelho de Tomé, por exemplo. O que tinha de tão ameaçador nele? O Evangelho de Tomé é fascinante. Ele não tem uma narrativa de vida, morte e ressurreição. É só uma coleção de ditos de Jesus. Enigmáticos, quase como koans de um mestre zen. E a mensagem central? A mensagem central, resumida na frase "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor", é dinamite pura para uma instituição que está tentando se posicionar como a única porta para o céu. Faz todo sentido. Se o divino está dentro de mim, para que eu preciso de um padre, um bispo ou um imperador para me conectar com ele? Exato. Elimina o intermediário. É um desafio direto à estrutura. E o Evangelho de Maria Madalena? O roteiro também menciona ele como problemático. Esse ataca outro pilar da nova ordem, o patriarcado. Na tradição que se tornou oficial, Maria Madalena foi por muito tempo retratada como uma pecadora arrependida, né? Sim. Mas nesse evangelho, ela é a discípula principal, a apóstola dos apóstolos, aquela que recebeu os ensinamentos mais secretos de Jesus e depois os transmite aos outros, como Pedro, que ficam com ciúmes, não a compreendem. A ideia de uma mulher como a maior autoridade espiritual depois de Jesus era inaceitável para a instituição que se formava numa sociedade patriarcal como a romana. Simplesmente inaceitável. E aí a gente chega no mais chocante de todos, pelo menos para a narrativa tradicional, o Evangelho de Judas. Esse vira tudo de cabeça para baixo. Completamente. A narrativa que o texto constrói para a gente é a de que Judas não foi o traidor ganancioso que a gente conhece. Pelo contrário. Ele era o mais próximo. Sim, ele era o discípulo mais próximo e o único que realmente entendeu a missão de Jesus. Nesse evangelho, é o próprio Jesus que impede a Judas para entregá-lo às autoridades. Como um ato de amizade. Do corpo físico e ascender espiritualmente. Nossa, isso destrói a narrativa simples de bem contra o mal, que é tão útil. Exatamente. É muito mais fácil controlar as pessoas com uma moralidade clara de heróis e vilões, céu e inferno. Um Judas que é herói trágico, um Jesus que planeja a própria entrega. Isso é complexo, ambíguo. Convida à reflexão. E não a obediência cega. Isso. Um Jesus divino, único, cuja mensagem é interpretada por uma única igreja, com vilões claros, é infinitamente mais funcional para manter a ordem de um império. Assim, o homem que começou desafiando o poder, argumenta o roteiro, foi transformado no ícone máximo de obediência a uma nova estrutura de poder. Vamos fazer uma pausa para absorver o peso disso. A jornada que este roteiro nos apresentou é imensa. Começa com um mestre carismático na Galileia, com ideias que subvertem a ordem. Essa mensagem se espalha, se diversifica por séculos, até que uma crise política em Roma cria uma necessidade de unificação. Certo. E essa necessidade leva a uma decisão num concílio, em Niceia, que redefine a identidade do fundador do movimento. E para selar essa nova identidade, todas as narrativas concorrentes são marginalizadas ou destruídas. É uma cadeia de eventos impressionante. E o roteiro nos deixa com uma tensão final. Uma espécie de encruzilhada que é consequência de toda essa jornada. Qual seria? O argumento é que a natureza da mensagem muda dependendo da natureza do mensageiro. Se Jesus é visto como Deus, onipotente, onisciente, seus ensinamentos se tornam uma ordem inquestionável. Decretos divinos. Exato. Não há espaço para debate ou interpretação pessoal. Há apenas obediência. E a alternativa? A alternativa que a fonte argumenta ter sido a visão original e a dos textos suprimidos é ver Jesus como um mestre humano extraordinário, um iluminado.
E nesse caso, Nesse caso, a mensagem dele não é uma ordem, mas um desafio. É um convite para que cada pessoa empreenda a própria jornada, para que lute com as ideias, para que tente aplicar aqueles ensinamentos radicais na sua própria vida. deixa de ser um decreto a ser obedecido e se torna um caminho a ser trilhado. Exatamente isso. E isso nos leva à reflexão final que o material provoca de forma implícita. É uma pergunta que fica ecoando. Como o valor e o impacto de uma mensagem mudam dependendo de quem a gente acredita que a entregou? Uma ideia radical, quando apresentada por um ser humano, é um convite ao diálogo, à luta interna, à ação. Mas quando essa mesma ideia é atribuída a uma divindade absoluta, o que ela se torna? É uma pergunta que vai muito além deste tópico, né? Toca na própria natureza da autoridade e da verdade.